Claudão, antes de tudo, cara, como é que surge sua história na comunicação? Como é que um menino lá de Três Pontas veio parar na comunicação da capital? Lauro, foi bem cedo, cara, e tudo muito do nada, assim, né? Foi muito... Não tinha aquele sonho de infância, não? Na verdade, porque eu comecei a trabalhar mesmo com rádio com 15 anos, então era muito novo, né? Com 15 anos surgiu uma oportunidade, foi a seguinte, lá no interior, né, numa rádio local, Rádio AM, que tinha um programa diário, né, de futebol. Aí eles estavam tentando caras novas, né? Eles queriam renovar, porque eram sempre os mesmos ali que estavam na comunicação, eles queriam renovar e queriam pegar pessoas que gostavam de futebol, que eram mais jovens, né? Mas aí o convite foi feito para mim e para o Guto Rabelo. Né? O Guto Rabelo hoje da TV Globo, nosso colega também lá de Três Pontas. Você, o Guto, o Caixa, né? O Caixa nessa época ele já estava em Belo Horizonte. O Caixa já dá um pouquinho mais experiente que a gente. Que celeiro, hein? Três Pontas, né, cara? Lá a gente tem o Milton Nascimento, né? Que é o grande nome de Três Pontas. Verdade. Mas temos aí na parte artística também, né? O Caixa veio primeiro, depois eu com o Guto. Então na época foi eu e o Guto, fomos juntos. Começando nessa rádio lá, e foi tudo muito experimental, mas eu comecei a gostar, assim, no segundo, terceiro programa. O primeiro realmente é muito difícil, né? Assim, pegando de 15 anos, imagina, chegando... E fazia transmissão? Como é que era ou não? Só falava sobre inicialmente era um programa aos sábados, porque eu estava fazendo na época o ensino médio, né? Primeiro ano de ensino médio. Então, não podia nem assinar carteira, né? Não, eu só estudava durante a semana e no sábado eu comecei a fazer. Mas logo depois, Três Pontas tem uma tradição muito grande de a Copa do Trabalhador de futsal. Então a gente começou a fazer transmissões no rádio de futsal. É um campeonato que tem em maio das empresas, né? Empresa tal contra empresa tal. Perfeito. Mas funciona hoje. Hoje em dia, por exemplo, já bem tem organizado um mercado assim, né? mesmo já. Os jogadores já saem de um para o outro, tem contratações. E o pessoal gosta, né? Na cidade. E na época a gente começou a fazer futsal. Eu sempre fui, né, de repórter e eu comecei a gostar daquele ali. Já gostava de futebol, né? Mas de rádio eu comecei a gostar aos poucos. Comecei a fazer essa situação aí. A Copa era no meio de semana à noite. No outro dia de manhãzinha. Não atrapalhava a aula, né? Dava para conciliar, né? E mais no terceiro ano a gente começou a vir para Belo Horizonte. Porque a rádio lá era parceira da Rede Mineira, era uma das emissoras da Rede Mineira de rádio. Tinha várias rádios espalhadas em Minas. E aí, na época lá, o pessoal tinha... a turma de Três Pontos era utilizada na rede para fazer os jogos. Então aí teve jogo, por exemplo, domingo que a gente vinha aqui fazendo jogo de Galo Cruzeiro. Já começou a ter essa experiência. Começando a vir a Belo muito Horizonte. cedo, né? Você tinha que idade? 16? Isso aí, quando eu comecei a vir a Belo Horizonte, fazendo jogos já no Mineirão, era 17, 18 anos. Aí... Nessa época eu já tinha certeza que eu ia fazer jornalismo mesmo. E aí eu pensei, vamos fazer, eu prefiro fazer em Belo Horizonte, que eu acho que... Eu até tentei a faculdade em Juiz de Fora, lá na Federal, quase passei em Juiz de Fora, mas acabou que eu ia ter que fazer um cursinho lá, na segunda etapa da Federal, saindo do ensino médio. Eu fui para a segunda etapa bem colocado, na época lá eu não passei por pouco. Falei, se eu fizer cursinho aqui eu passo, numa federal, mas eu vou para Belo Horizonte, aqui eu tive a oportunidade de fazer tanto a PUC quanto a UniBH, aí na época eu optei pela PUC, muitos primos meus tinham formado na PUC por outros cursos, então eu fui nesse caminho aí, né, e vim para cá já com 18 anos e estou direto em Belo Horizonte, e depois a história já continuou por aqui.